Olá, cá estou de volta! Pois é, eu sou o Luffy Steffen, você está no Nafta Luffy, inaugurando uma nova série dentro do Nafta Luffy, que é a série Séries Brasileiras Volume 1. Isso mesmo. Por que, minha gente? Por que isso, meu Deus? Bom, na verdade, como vocês já devem ter percebido, a famosa plataforma, que eu não ouso dizer o nome, está já há algum tempo finalmente colocando lá disponíveis as famosas séries brasileiras, que durante muito tempo as pessoas reclamavam que essas séries não apareciam, não vinham à tona, nem eram reprisadas no canal Viva e nem eram colocadas nesse streaming. Inclusive eu fiz aqui programas, acho que em 2021, se eu não me engano, sobre isso, né? São acho que 2 ou 3 programas da época chamados I Love Listas, em que eu falava exatamente das minisséries brasileiras da TV Globo que não eram reprisadas nunca, que nunca vinham à tona, que a gente não tinha oportunidade de rever. Muitas delas não tinham sido lançadas em box, inclusive, porque algumas foram, né? Mas muitas não. E nem apareceu no Viva e depois, posteriormente, muito menos no streaming. Agora, justiça está sendo feita e essas minisséries, né, paleolíticas estão vindo ao ar na plataforma. Então, em homenagem a isso, eu resolvi iniciar mais uma das minhas heróicas e mesopotâmicas missões, né? Como vocês acompanham aqui, primeiro esse ano, desde o começo desse ano, eu estou na heróica e mesopotâmica missão de acompanhar os fragmentos que todo mês chegam à plataforma, mas ao mesmo tempo, para não perder o fio da meada e o bonde da história, eu também vou acompanhar a partir de agora, deste programa, as séries brasileiras. Então esse é o volume 1. Então qual vai ser a logística da coisa? Quais são as regras? Sim, porque tudo tem regra, né? Aqui no Naftaluf, senão não dá, vira uma bagunça. Qual é a regra? A regra é clara, não é futebol, mas a regra é simples. Vou começar com esse programa maratonando as séries na ordem cronológica, igual eu fiz com os fragmentos, lembra quando eles começaram no começo desse ano? E, naturalmente, quando entrar no ar, na plataforma, uma série mais antiga do momento em que eu estiver, aí eu interrompo, passo ela na frente da ordem que eu tiver, né? Para não perder o bonde da história. No caso dos fragmentos, eu não estou fazendo assim. Por quê? Porque os fragmentos entram um por mês mesmo, então eu estou fazendo conforme eles vão aparecendo, né? No ar. No caso das minisséries, como já tem várias ali, então eu vou começar na ordem cronológica. Quando entrar uma mais antiga, eu passo na frente, assisto e faço o vídeo, ok? Combinado? Ok. E por que séries brasileiras? Porque era esse o nome que a Globo dava a esse projeto, né? Que começou em 82, com a minissérie Lampião e Maria Bonita, do Agnaldo Silva e do Comparato. Inclusive o próprio Agnaldo Silva, no livro Autores da Globo, que a gente sempre cita aqui como fonte, ele se equivocou ou a revisão do livro errou, mas ali aparece ele dizendo que esse projeto era chamado pela Globo de minisséries brasileiras, mas na verdade era séries brasileiras. As chamadas, inclusive, de comerciais, aparecia até o logotipo, séries brasileiras. Deve ter algumas chamadas dessas no YouTube, procurem aí. Eu lembro bem, inclusive quando começava o ano, quando eles anunciavam lá para março, assim, a programação do ano que estava começando, sempre tinha uma chamada dizendo, sei lá, não sei, Pagador de Promessas, na volta das séries brasileiras. Então o nome do negócio era Séries Brasileiras. Por isso que aqui a gente vai, né, essa subsérie dentro do Naftaluf vai se chamar Séries Brasileiras, este é o volume 1, e para isso vamos estrear com Avenida Paulista, que foi a segunda série que foi ao ar, né? A segunda série brasileira levada ao ar pela Globo. A primeira foi Lampião e Maria Bonita, como a gente falou, em abril, maio de 82. A Avenida Paulista foi a segunda, logo a seguir, em maio de 82. E ela está disponível na plataforma desde o final do ano passado, mais ou menos setembro, outubro do ano passado, né? E então eu agora maratonei ela agora e vou gravar esse programa a partir das minhas impressões. Vale dizer que eu já tinha visto essa série em 2010, 11, quando rolava por aí uma versão do GNT de Portugal, que eu confesso que eu não me lembro mais se é exatamente igual a essa que agora está na plataforma, não sei, não lembro. Né? De qualquer maneira, eu acabei de maratonar a versão oficial em 17 capítulos que está no streaming. E vamos lá, vamos começar Séries Brasileiras Volume 1 com Avenida Paulista. Bom, para começar, vamos ver o que o Ismael Fernandes falava no livro dele, o Telenovela Brasileira Memória, sobre a Avenida Paulista. Vamos lá. Bom, tem a ficha técnica e tal. A ascensão de Alexandre Torres ao lado de Frederico Scorza e Paula Alencar no império financeiro que circula pela Avenida Paulista em São Paulo.
De simples bancário, Alex chega a alto executivo do banco onde trabalha e de um conglomerado de empresas. Para tanto, não mediu qualquer escrúpulo. Um deles foi abandonar a mulher que amava, Juliana, para se casar com Ana Maria, uma das herdeiras da fortuna da família Scorza. Minissérie que teve o mérito de trabalhar uma nova linguagem para a ação dramática televisiva. Falava-se pouco e a ação comandava, um estilo muito próximo ao modelo americano, quer dizer, ao modelo americano da época, né? Como a americana também era a receita do entrecho, o homem que sobe na vida e saboreia o poder ao lado de belas mulheres. Elenco perfeito, vários momentos memoráveis, o casamento de Alex e Ana Maria, por exemplo, mas acima de tudo uma minissérie de diretor, com muitos toques pessoais de Walter Avancini, que estava à frente da direção. Rede Globo, 10 da noite, vale dizer que as séries brasileiras iam ao ar às 10, né, era o horário das 10. Em 17 capítulos a partir de 10 de maio de 82. De fato, 17 capítulos é o que temos na plataforma. Eu lembro que quando a minissérie foi depositada no streaming o ano passado, muito se falou que faltava 1 ou 2 capítulos, eu não sei exatamente, eu não lembro, porque eu não vi na época, né, que entrou. E parece que depois completaram. Então estão lá os 17 capítulos. Um deles, talvez um dos que não existiam antes e que acabaram botando depois, é um dos que eu mais gostei. Ainda bem que botaram, né? Se é que foi esse, né? Imagino que sim. Por quê? Porque é um capítulo, já na segunda metade, na segunda fase da minissérie, que não tem a finalização de som, né? Quem assistiu vai perceber. Já começa no comecinho do capítulo, quando tem sempre tem uma narração em flashback, né? Flashback não, uma narração do que aconteceu nos episódios anteriores ao som de uma musiquinha, aquela musiquinha de tensão da série, né? Tan, 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 e aí o narrador fala algumas coisas que ocorreram. Nesse capítulo não tem a música, tem só a voz do narrador, não tem musiquinha nenhuma. E em vários momentos da minissérie, desse capítulo, não tem música de fundo também, é super esquisito. E tem uma parte que não tem nem fala, é isso mesmo. Tem uma cena ótima, por isso que eu digo que foi ótimo que eles botaram isso no ar, apesar do problema técnico, né? Nesse capítulo, inclusive, tem aquele aviso que eles põem às vezes, né? O capítulo está resgatado exatamente como estava no acervo da Globo. Já avisando que tem problemas, né? Então, realmente, nesse é um problema de som, né? Por alguma razão, o capítulo está sem a mixagem de som e ficou esquisito. Então, mas que bom que eles botaram, porque é um capítulo ótimo em que os personagens vão numa exposição de arte bem típica daquele começo dos anos 80 e rolam vários diálogos dos personagens no coquetel lá da exposição, só que a gente não escuta nada, porque não tem o som. Nessa hora só tem a música que toca na exposição e não tem os diálogos, a gente não escuta os diálogos. Parece cinema mudo, é muito engraçado. Ficou até uma proposta interessante. E por sinal, a música que a gente escuta é uma banda de rock barulhentíssima, que enquanto toca os instrumentos faz também uma performance com tinta, jogando tinta na parede, não sei o que lá. Trata-se nada mais nada menos do que a famosa Aguilar e a Banda Performática. Isso mesmo, Aguilar, famoso artista plástico, que se consagrou ali na virada dos anos 70 para os 80, né? Com um trabalho que é a cara da época, da arte contemporânea da época, e ele tinha uma banda que tocava junto em algumas exposições, vernissagens e performances que ele fazia. Por isso mesmo, a Aguilar e a Banda Performática. E fazendo parte da imensa banda performática, que são várias pessoas, existiu quem? Arnaldo Antunes, que na época estava começando também nos Titãs. Os Titãs estavam começando a existir, né? Então, tanto que no capítulo de Avenida Paulista a gente vê a cara do Arnaldo Antunes lá tocando um dos bizarros instrumentos da banda. Então, muito legal esse capítulo, né? Maravilhoso. Ainda bem que colocaram no ar, mesmo com os problemas, né, gente? Graças aos céus, porque é um capítulo preciosíssimo, um dos mais interessantes. Mas enfim, eu não ia nem falar sobre isso, eu ia falar outra coisa. De qualquer forma, o Ismael Fernandes sintetizou bem aqui, né? E falou que a série foi produzida e exibida em 17 capítulos. E são 17 capítulos que a gente tem no streaming e percebe-se que estão todos ali, com ou sem defeitos, porque a sequência, né, não se perde nada na continuidade e a narração do início deixa claro que você não perdeu nada, né? Porque está sempre terminando de narrar o que aconteceu no final do capítulo anterior. E o dicionário da TV Globo, o que ele disse sobre a Avenida Paulista? Bom, eu não vou ler tudo porque é um texto meio comprido e tem umas coisas que não interessam, mas eu vou ler algumas coisas legais. Então, assim, o que ele diz aqui em certo momento é: a direção musical e os arranjos da minissérie ficaram sob a responsabilidade do maestro Júlio Medalha, olha que chique, que trabalhou com a trilha sonora de César Camargo Mariano, também chique.
A minissérie contou com direção de arte de Lila Boscoli e Cordélia Lana, cenografia de Enio Mai e figurinos de Sérgio Reis, que não é o Sérgio Reis cantor, óbvio, né? Deve ser um homônimo. Grande parte das cenas foi gravada no escritório de verdade em plena Avenida Paulista. De fato, a trilha sonora, a direção de arte, cenários e figurinos é maravilhosa, né? Adorei. Ao mesmo tempo que tem um quê de cinema, né? Uma preocupação, né? As minisséries da Globo, desde o começo, principalmente a primeira, Lampião da Esquina, Lampião e Maria Bonita, sempre tiveram um cunho cinematográfico. E isso se vê no Lampião e Maria Bonita, no Avenida Paulista, em várias outras que a gente vai comentar daqui pra frente, né? Anarquistas Graças a Deus, se bem que essa era pra ser uma novela, né? Mas tudo bem. Enfim, todas, né? E depois isso vai para piora, né? Vai para um lado meio ruim, né? De querer ser cinema, que já são as macro-séries, maxi-séries, sei lá, dos anos 2000. Mas enfim, a Avenida Paulista, realmente essas questões são muito fortes na série, né? São grandes charmes da série, cenários, figurinos, direção de arte, tudo muito interessante. Este foi o trabalho de estreia do núcleo de produção Walter Avancini, localizado em Santana, no bairro de Santana, na Grande São Paulo. O núcleo paulista da Globo foi responsável também por outras minisséries, como Moinhos de Vento, que a gente vai falar em breve aqui no canal, porque já está no streaming, né? Anarquistas Graças a Deus, Idem, Grande Sertão Veredas, ainda não está. No entanto, esse núcleo não durou muito, sendo desativado na década de 80. A atriz e apresentadora Angélica Touch, fez em Avenida Paulista sua primeira aparição numa produção televisiva. Foi o primeiro Angelical Touch, né? Mas ela era Ana Maria criança, que aparecia em flashback. Ana Maria é a personagem da Bruna Lombardi, né? Gente, eu não vi essa personagem na série. Alguém viu? Alguém viu a Angélica? Se alguém tiver visto, mande para nós uma carta dizendo... Mande uma carta. Se você acertar em que capítulo está a Angélica, você ganha o prêmio. Se não, quem ganha é a carta. Não, tô brincando. É uma homenagem ao Silvio Santos, que morreu há pouco. Mandem pra gente nos comentários. Se alguém achar a Angélica, eu não lembro. Eu acabei de ver a minissérie e não vi Angélica nenhuma em flashback algum. Eu não lembro se teve flashback mostrando a Ana Maria criança e a Angélica fazendo o papel de Ana Maria. Se alguém viu essa cena e está no streaming, mande a informação pra gente que eu vou checar, porque eu não vi. Pois é, não tem Angélica, mas em compensação tem quem? Fernando Ramos da Silva. Isso sou eu que estou falando, tá? Não tá aqui no livro não. Fui eu que falei. Eu que estou dizendo, né? Porque as pessoas depois põem as informações por aí e não dizem a fonte. Né? Nas redes sociais está cheio de gente fazendo isso. Então, se alguém for falar, já sabe que eu fui o primeiro que falei, né? Pelo menos eu acho, eu não vi ninguém falando isso, né? Mas também se alguém tiver falado, dane-se, né? Mas enfim, o que interessa é, eu estou aqui falando. Então o negócio é o seguinte, Fernando Ramos da Silva, para quem não se lembra desse nome, trata-se do garoto que interpretou o personagem Pichote no filme de mesmo nome, dirigido por Hector Babenco, em 1980, ao lado de Marília Pêra, Jardel Filho e grande elenco. É um filme muito importante, um grande clássico do cinema brasileiro, né, de 80, e que ao mesmo tempo, né, gerou toda uma história fora da tela muito triste, muito trágica, né, porque o Fernando Ramos da Silva era um menino, né, pobre, de periferia, morava na favela e tal, foi escolhido em testes para fazer o personagem principal do filme, mostrou um grande desempenho no filme, né, um desempenho impressionante para um não ator, né, um garoto que na época da filmagem tinha 11, 12 anos por aí. Com o sucesso do filme, a Globo contratou o Fernando Ramos da Silva e ele foi fazer um papel na novela O Amor é Nosso, que foi ao ar em 81, né, às 7 da noite na Globo. Dizem, né, os bastidores que ele não se adaptou, claro, e que foi inclusive sofreu preconceito, né, por parte de alguns colegas de elenco, de equipe, por ser um menino que não era ator profissional, né, e principalmente também porque vinha de uma classe social mais pobre. Há quem diga que ele sofreu muito preconceito na Globo e claro que ele não conseguiu se adaptar para ser um ator de novelas, né. No entanto, em Avenida Paulista, provavelmente porque ainda estava sob contrato da Globo, ele faz uma ponta, né, do tamanho de uma unha, que é no capítulo que tem o aniversário da personagem Alice, né, que o personagem do Fagundes leva um monte de crianças carentes que ele levou de um orfanato para bagunçar o aniversário da Alice, que é uma aristocrata cheia de nome tox. E quando essas crianças entram na festa, elas são lideradas por um menino já grandinho, que deve ter uns 15 anos, que é o Fernando Ramos da Silva, inclusive porque a câmera dá um close nele. Claro que o close foi só para ele, das crianças todas que estão ali, porque ele era o Fernando Ramos da Silva, óbvio, né? Mas enfim, depois, como se sabe, ele não continuou na Globo
E 5 anos depois da minissérie, em 87, acabou sendo assassinado pela polícia numa emboscada, enfim, aquela coisa toda, muito triste a história do Pichote. Depois a história de Pichote não, né, do Fernando Ramos da Silva. Depois a história dele foi contada no filme Quem Matou o Pichote, que é muito bom por sinal, de 1996, onde o ator Cassiano Carneiro interpreta o Fernando na fase adulta, né, vamos chamar assim. Bom, é isso que o dicionário falou, né, minha gente? Ah, tem um detalhe, o dicionário da Globo fala que a minissérie foi ao ar de 10 de maio, como disse o Ismael Fernandes, até 28 de maio, em 15 capítulos. Erraram, né, porque são 17. E o que diz o almanaque da telenovela brasileira do nosso amigo Nilson Xavier? Pois é, hoje a gente vai citar esse livro do grande Nilson, que tem um pedaço que fala sobre personagens... Ah, bom, agora que eu vou falar, gente, nesse bloco aqui é um spoiler, tá? Quem não viu a minissérie Avenida Paulista e pretende ver e ou se incomoda com spoilers, pule essa parte do vídeo e volte daqui a 2 minutos. 3, sei lá. Vamos lá. Então é um spoiler, tá? 1, 2, 3, já. Séries, seriados e minisséries. Era um capítulo que o Nilson fala sobre os famosos Quem Matou de novelas e minisséries. E aí quando ele põe seriados, séries e minisséries, a primeira é justamente a Avenida Paulista. Quem matou Frederico Scorza? Pois é, Frederico Scorza é o grande chefão, o poderoso chefão da minissérie, que é um magnata né, com terceiras intenções, que é o papel do Valmor Chagas, e que bem no final da novela ele é assassinado. Né? Quer dizer, fala-se que a vítima aparece carbonizada dentro de um carro incendiado. Acontece várias coisas que eu não vou falar. E, para a surpresa de todos, Alex é o Fagundes, né? Vai preso acusado do assassinato, enquanto a minissérie termina mostrando Paula e Frederico Scorza vivo, partindo para o exterior. Isso mesmo, ele não tinha morrido, ele forjou a própria morte com a ajuda da amante, a ardilosa Paula Alencar, interpretada por Diniz Fat, e no final ela incrimina o personagem do Fagundes, e no final os dois fogem para o exterior, com o Frederico já com outro layout, com o cabelo pintado de preto, com uma outra roupagem diferente do que a gente conhece do Valmor Chagas. Né? É a última cena da minissérie, a minissérie termina assim. E aí, ao ver esta cena, eu lembrei imediatamente de um filme brasileiro que eu amo, que é um filme também muito marcante do thriller policial brasileiro, ainda mais é um pioneiro de thrillers policiais brasileiros, que é um gênero que no cinema brasileiro dos primórdios quase não se fazia, né? Depois passou a se fazer um pouco, né? A partir dos anos 70 e até hoje. Trata-se do filme A Máscara da Traição, de 1969, rodado no Rio de Janeiro, com direção do cineasta baiano Roberto Pires. Esse filme, para mim, é uma obra-prima do cinema brasileiro, maravilhoso, com um elenco incrível, Tarcísio Meira, Glória Menezes, Cláudio Marzo, Milton Gonçalves, Flávio Migliaccio, enfim, uma maravilha. Passava muito no Canal Brasil, e eu assisti muitas vezes no Canal Brasil, em muitas madrugadas, portanto eu sei o filme de cor, adoro esse filme. E o filme, a estrutura do filme, do roteiro do filme, é um pouco parecida com a da minissérie Avenida Paulista, guardadas as devidas proporções. De qualquer forma, existe um detalhe que é igual, e aí eu vou dar spoiler do filme também, quem não viu. A cena final do filme é exatamente assim. A mulher da história, no caso a Glória Menezes, está indo embarcar num avião e encontra o seu cúmplice, que todos pensavam que tinha morrido, né? E foge com ele. Ou seja, os dois deram um golpe e outra pessoa foi incriminada no lugar. Exatamente como o final de Avenida Paulista. Teriam os autores de Avenida Paulista se inspirado remotamente no filme A Máscara da Traição, de Roberto Pires? Não sei, mas eu fui pesquisar e vi que o roteiro desse filme é escrito por Roberto Pires e por Leopoldo Serran, grande roteirista do cinema brasileiro e que, no momento de Avenida Paulista, trabalhava na Globo. Né? Ele era contratado da Globo porque ele escreveu vários episódios da série Plantão de Polícia, inclusive ao lado de Agnaldo Silva, e depois também ele escreveu... O que ele escreveu depois? A Máfia no Brasil. A Máfia no Brasil, que é uma minissérie que inclusive estão dizendo que vai entrar no streaming, tomara que sim, que foi ao ar na Globo em 84, acho que 84, né? Ou 85. Enfim, então Leopoldo Serran, autor do roteiro de Máscara da Traição, estava na Globo na época que foi feita a Avenida Paulista. Mas não, eu prefiro achar que o trio de autores de Avenida Paulista não se inspirou em Máscara da Traição. Na verdade, esse tipo de enredo é comum em muitos thrillers policiais, principalmente norte-americanos. Então, na verdade,
a inspiração deles não deve ter sido o filme A Máscara da Traição, eu acho. Deve ter sido séries e filmes policiais americanos dos anos 70, principalmente porque a série, apesar de ser em 82, ela tem muito esse clima das séries e filmes americanos policiais dos anos 70. Então é isso. Então, polêmicas à parte, vamos falar um pouco dos autores da minissérie. Afinal de contas, quem são esses autores? Daniel Mas, Leila Assunção e Luciano Ramos. Então vamos lá, vamos conhecer um pouco mais desses ilustres autores da minissérie Avenida Paulista. O primeiro deles é o Daniel Mas, que eu já falei um pouco dele aqui no programa sobre a novela Bambolê, quando a novela estreou no canal Viva, há um pouco tempo atrás, né? Há um ano atrás, sei lá. Porque o Daniel Mas é o autor titular de Bambolê, né? Então, na época eu comentei um pouco sobre ele, não temos muitas informações sobre ele, então as informações que eu vou dar aqui são as mesmas do outro programa. Ou seja, Daniel Mas nasceu na Espanha, em 43, maio de 1943. Foi um grande jornalista, né, um grande cronista e jornalista do jornalismo brasileiro. Escreveu para várias revistas importantes, como a Vogue, por exemplo. E nos anos 80 ele começa a escrever para televisão. Né? Então é um dos autores titulares de Avenida Paulista, depois da minissérie Moinhos de Vento, que já está no streaming e a gente vai comentar em breve num programa aqui. É que eu ainda não assisti. Tem só 5 capítulos. Né? Logo assistirei. O Daniel Mas, depois das minisséries, ele foi para as novelas e é um dos autores principais de Um Sonho a Mais. Novela considerada muito problemática e eu não sei nem se ele chegou até o final da novela, né? Porque tanta gente passou por lá para tentar salvar a novela. E finalmente ele foi o autor de Bambolê, que é uma novela honesta, né? Como a gente viu recentemente na reprise. Infelizmente, Daniel Mas morreu jovem, né? Com 45 anos, em fevereiro de 89, antes de completar 46, em decorrência do HIV. Né? Mas enfim, é um nome conhecido, famoso do jornalismo, das letras brasileiras. Né? Leila Assunção, essa dispensa apresentações, né? Porque é uma grande dramaturga brasileira. Também nasceu em 43, paulista, né? Mas nasceu em 43 como Daniel Mas, tem 81 anos, completou agora em julho. E é uma dramaturga consagrada, principalmente pela questão do feminino, né? Através de suas peças muito femininas e às vezes até feministas, né? Ela começa a se consagrar no cenário do teatro brasileiro no final dos anos 60, em plena ditadura militar. Escreveu várias peças importantes, como Fala Baixo, Senão Eu Grito, Roda Cor de Roda, enfim. É uma figura incrível, né? E que, pasmem, né? Foi parar na televisão, né? Nos anos 80, escreveu Avenida Paulista com Daniel Mas. Teve mais alguma coisa... ela é acreditada também, em alguns lugares, como colaboradora de Um Sonho a Mais, da própria novela Um Sonho a Mais, ao lado do Daniel Mas. Mas antes disso, olha que curioso, em 73 ela assinou sozinha uma novela na TV Record, isso mesmo, de acordo com o Ismael Fernandes, TV Record. De abril a julho de 73, às 19h45, foi ao ar a novela Venha Ver o Sol Nascer na Estrada. Novela de Leila Assunção. E o que ele fala aqui? Única incursão da teatróloga Leila Assunção no mundo da telenovela, né? Porque depois só minisséries. Não conseguiu o sucesso que os seus textos costumam fazer no palco. No entanto, verificou-se um fenômeno. A novela tinha alguns adeptos inveterados, muitos dos quais habitualmente não acostumados com o gênero, né? Provavelmente fãs do texto e da personalidade da grande Leila. E finalmente Luciano Ramos, que aparece em Avenida Paulista como coordenador do texto. O Luciano Ramos foi também um jornalista, tá vivo, um jornalista, escritor, também importante, trabalhou muito em televisão, TV Cultura, apresentou programas na TV Cultura, em vários lugares, e entre 80 e 83 ele coordenou o núcleo paulista de dramaturgia da TV Globo, que a gente falou agora há pouco. Núcleo esse que ele coordenava, de 80 a 83, daí o núcleo acabou, e cujas minisséries produzidas eram dirigidas sempre pelo Walter Avancini, né? O Luciano Ramos aparece creditado como coordenador de texto de Avenida Paulista, também está envolvido no texto de Moinhos de Vento, e também foi coautor da novela Champagne, com Cassiano Gabus Mendes, em 83. Né? Enfim, daqui a pouco essa novela deve surgir aí nos fragmentos, eu espero. Né? Mas enfim, Luciano Ramos também é uma figura interessante aí, que fez bastante coisa nos anos 70, 80, 90, e depois também nas TVs e no jornalismo, nas letras. Enfim, um trio de peso, e não é por acaso então que o texto de Avenida Paulista é muito bom. Eu gostei muito da minissérie, gostei do texto, da direção. Esqueci de falar que o Luciano Ramos também escreveu episódios das séries Obrigado Doutor, na Globo, e Caso Verdade, né? Aquela famosa série dos anos 80, começo dos anos 80, que ia ao ar no fim de tarde,
né, que eram programas bastante trágicos, tristes, melancólicos. Eu lembro que eu era criança e chorava com aquilo que era tão triste, né? Mas enfim, ele escreveu vários episódios do Caso Verdade. E como eu disse, esse núcleo era dirigido pelo Walter Avancini, grande diretor da TV brasileira, que em Avenida Paulista ele está trabalhando basicamente com os atores preferidos dele, né? Que são atores que a gente sabe que o Avancini gostava de trabalhar. Diniz Fati, que ele dirigiu em várias novelas, dirigiria logo depois nesse mesmo núcleo das séries em Rabo de Saia. Neila Torraca, mesma coisa, né? Fez Avenida Paulista com ele, Rabo de Saia, Anarquistas Graças a Deus, Memórias de um Gigolô. Bruna Lombardi, Avenida Paulista, Grande Sertão Veredas, Memórias de um Gigolô, tudo série dirigida pela Avancini, né? Mas o elenco é fantástico, é uma junção da direção do Avancini com esses grandes atores e atrizes. Então é um elenco irrepreensível, né? Um elenco de astros e estrelas que brilham ali nos seus papéis. O Fagundes, que está ótimo como protagonista, Valmor Chagas e Diniz Fati, no duelo entre os dois, né? Jogo de gato e rato, com um certo erotismo sadomasoquista, né? Entre eles, muito bom. A Bruna Lombardi, acho que no melhor papel da carreira dela, tá perfeita, como a desvairada, literalmente, né, Ana Maria. O Neila Torraca, sempre bom, fazendo, mais uma vez, um gay ou suspeito de ser gay. No caso de Avenida Paulista, é um personagem gay enrustido, né? Na época, um pouco antes e depois também, o Ney sempre fez papéis de gays, né? Ou de suspeitos de serem gays. O filme Beijo no Asfalto, por exemplo, né? Enfim... O filme Das Tripas Coração, que ele tinha acabado de rodar com a direção da Ana Carolina, no elenco Fagundes e Diniz Fati também, quer dizer, esse pessoal tinha acabado de fazer o filme e aí logo depois foi gravar a minissérie, né? O filme foi filmado em 81, lançado em 82, né? E a minissérie foi gravada no comecinho de 82 e foi ao ar em maio do mesmo ano. Mas enfim, um elenco maravilhoso. Quem mais eu destaco? A Rosita Tomás Lopes, numa participação especial maravilhosa. Marta Overbeck, que faz a matriarca Alice. Gente, amei a interpretação dessa mulher. Fantástica. Ela rouba a cena em todas as cenas que ela aparece. Muito boa. Yara Lins, a grande Yara Lins, que a gente se acostumou a ver em papéis de vovó, tia, de pessoa idosa, mãe bondosa, não sei o que, aparece em A Vida Paulista num papel completamente inusitado, né? Fazendo uma perua também aristocrática da sociedade paulistana. Muito legal o trabalho dela. Nunca vi a Yara Lins com aquela caracterização, com aquele cabelo, com aquelas roupas, com aquela maquiagem. Muito legal também. Que mais que tem? Tem muita gente boa. Luiz Armando Queiroz está ótimo também, no papel pequeno, mas bem. Wanda Estefânia, sempre fazendo papel de mulheres, digamos, meio ignorantonas, meio rústicas, né? Sem educação, sem verniz, né? Como em Amor com Amor se Paga, na Globo, ela faria logo depois. Mas enfim, ela tá ótima. E também as cenas de duelo dela com a Diniz Fati, tem uma que é, né, irrepreensível, quando ela praticamente grita, né, pra Paula Alencar: eu vou arrancar os seus olhos. E a Paula responde: eu tenho empregados pagos para arrancar os seus. Né? Quer dizer, o duelo é direção também, né? Direção da Avancini. Então assim, quando ele coloca as duas, né, a personagem da Wanda Stefania, uma mulher meio grossa, né, não sei o quê, e a Diniz Fati, que é uma mulher pérfida, mas sempre elegante, falando baixo, né? Falando de forma educada e elegante as coisas mais monstruosas, né? Pois é, e falando em Diniz Fati, vamos também resgatar mais uma vez o livro dela, que eu já usei algumas vezes, Diniz Fati, Palmas para que te quero. Aqui no livro, quem leu sabe, o livro mistura pedaços de textos da Dina e uma parte que é um diário que a Dina escreveu num determinado momento da vida dela. Então, essa parte do diário começa no dia 4 de abril de 82, por isso que eu disse que a minissérie foi gravada praticamente um pouco antes de ir ao ar, né? O primeiro trecho, o primeiro texto que ela escreve para esse diário, pelo menos a parte que ela coloca no livro, já é sobre a Avenida Paulista, né? 4 de abril de 82. Ela fala: estou gravando uma minissérie na TV Globo. Segunda-feira gravamos no Jockey Club, em São Paulo. Eu, que nunca tinha visto corridas de cavalos, fiquei emocionada com os gritos do público. Acho que fora do cinema e do teatro, só me emociono com a emoção dos outros. Dia seguinte, gravação de um leilão de cavalos no Maxud Hotel. Na minha mesa, 2 figurantes, o grande capitalista Bardella e o dono do hotel. Os outros figurantes eram criadores de cavalos. A verdade é que neste país todo mundo quer ser artista de televisão. Esse novo deus brasileiro. Quer dizer, ela não dá o nome da minissérie, mas a gente sabe que é essa, né? Porque tem cenas no Jockey, no Maxud e a época também, então só pode ser, lógico, né? Depois disso, aparece um outro trecho do diário dela no dia 12 de abril, em que ela não menciona a série. E finalmente, já no Rio, 21 de maio,
ela fala olha o que ela escreve, ela abre o diário escrevendo: acabei a maldita gravação da minissérie Avenida Paulista. Toda semana pegando avião, gravando televisão, voltando. Ela muda de assunto. Ou seja, ela só fala rapidinho, só isso que ela fala de Avenida Paulista. Por que ela falou maldita gravação? Acho que ela tava de saco cheio, né? Mas é isso, minha gente. No mais, a Avenida Paulista tem ótimas cenas da São Paulo da época, de 42 anos atrás. A própria abertura, né, com cenas da Avenida Paulista, né? Então, só essa abertura e também todas as cenas externas que a gente vê na série em São Paulo, é engraçado como a São Paulo de 42, eu que sou paulistano, sempre morei aqui, reconheço muitos daqueles lugares e outros não. Como a cidade de São Paulo, ao ver a Avenida Paulista, ela é tão diferente hoje e ao mesmo tempo tão inconfundível, né? A gente sabe que é São Paulo mesmo, a gente reconhece o tipo de fachada de prédios, né? Tudo gravado em São Paulo. Quer dizer, com exceção do pedaço que eles estão em Ribeirão Preto, que eu não sei se foi gravado em Ribeirão Preto mesmo, não sei. Mas o resto é em São Paulo e dá pra ver mesmo isso, né? O escritório dos Cors, a gente vê que realmente eles estão dentro de um prédio na Avenida Paulista, né? Porque não é truque atrás, a vidraça mostrando a Avenida Paulista. Os carros, né? Quando eles estão dirigindo na Paulista, enfim. 1000 lugares que continuam praticamente idênticos. E mesmo os que se modificaram, a gente reconhece, né? É incrível a força cenográfica da cidade de São Paulo. Não que o Rio não tenha, na verdade o Rio também tem, mas especificamente em Avenida Paulista, a cidade de São Paulo é realmente um personagem da história, né? Enfim, recomendo essa minissérie, quem não viu, veja. Um grande texto, com uma grande direção, com grandes atores, o que mais se pode querer, não é? Então ficamos por aqui, voltamos em breve com mais Naftaluf para vocês. Escrevam, mandem críticas, comentários, sugestões, críticas boas, né? Simpáticas e amistosas. E não se esqueçam que esta é a estreia dessa subsérie do Naftaluf. Séries brasileiras, começando com a Avenida Paulista. Então a próxima, vocês já sabem qual é. Qual é? Moinhos de Vento. Deve ser isso, né? Então me aguardem. Mas enquanto isso a gente vai continuar assim. As pessoas estão me pedindo para fazer os fragmentos. Os fragmentos não vão parar. Eu vou também trazer os próximos fragmentos para ficar em dia com os fragmentos que eu ainda não comentei. O último que eu comentei foi Voltei Pra Você. E também vou continuar atendendo aos pedidos, vou continuar fazendo vídeos sobre corpo a corpo. Eu não vou fazer um por semana, porque aí também não há quem aguente. Mas eu ainda vou fazer mais programas sobre corpo a corpo, porque o assunto não falta. É isso, minha gente. Ficamos por aqui. E hoje estou gravando esse programa. Olha, mais um esoterismo do meu programa. Estou gravando esse programa no dia das eleições, né, para prefeito e vereador no Brasil. Domingo, 6 de outubro de 2024. Por que eu falei que é esotérico? Porque a minissérie Avenida Paulista, ela tem um pouco a ver, e muito a ver também, com as questões que envolvem a política mundial e principalmente brasileira nos últimos 100 anos, vamos dizer assim, que é essa coisa do marketing, do capitalismo, dos empresários, né? A política envolvida com isso, né? A Avenida Paulista fala muito disso também, de política, do casamento, né? Bizarro entre a política e o capitalismo e os jogos de interesses pessoais e financeiros e como isso move o mundo que a gente vive. Não sei por quanto tempo estaremos nesse mundo, porque não sei por quanto tempo ele existirá. Existirá em toda casa, então experimentará para todo mal a cura. Não, essa música não tem nada a ver, porque é da novela Fera Radical, que não tem nada a ver com o que estamos falando. Ficamos por aqui. Um beijo, um queijo e até a próxima.